As mídias mineiras estão repercutindo ainda a goleada do Flamengo sobre o Atlético. 4-0 foi pouco, é o que muitos aí estão repercutindo. E vamos ouvir agora a Live 98, que é uma rádio lá de BH, falando sobre essa goleada do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Mas enfim, graças a Deus, Gilbert. Graças a Deus, porque ontem teve uma hora ali no jogo que eu quase... O senhor fraquejou ontem, hein? Foi no gol do Arrascaeta? Desmaiou. Foi no segundo tempo. Já tá tomando 3? Já tava. Fiquei sabendo que você foi parar na ambulância pra fui lá aferir dar a pressão. medida da pressão lá. Sério? Tava Você passou meio mal estranho, ontem? Tava uns 17/12, 16/12, negócio Que assim. isso? Aliás, já agradecendo o doutor Rogério, toda a equipe da Real Caraca, Madrid, Foi velho. parar na ambulância, velho. que sempre... Você não é Aliás, pra o rir doutor não, Rogério viu, acabou de filho? mandar mensagem pra mim. O Flamengo quase mata o careca. Obrigado, viu, doutor Rogério, pela preocupação, perguntando se eu tô melhor. Você tomou um sublingual? Não, ele falou que não precisava não, que era estresse do jogo mesmo e que ia baixar e tal. Mas tá tudo bem, viu, doutor Rogério? Tomei até uma caneca de café hoje, pra você ter ideia, pra Tá. dar testada no coração. Mas o assunto não é sobre mim, Gilbert. Não, claro que não. Mas Se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Esse não, claro que não. Não é assim não. O Essa louco. Atlético é Dia diferente, 20 eu tenho né? conta pra pagar. O Atlético tem que prestar satisfação para muita gente. E quando eu falo Atlético, é o Atlético como um todo, sabe? Eu não dissocio, nesse momento, a responsabilidade de ninguém. Todas as responsabilidades são em cadeia, Gilberto Campos. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Né? A SAF atleticana, pela forma como ela gere as suas crises, ela é responsável. A diretoria de futebol, pela forma como ele gere as crises e monta o elenco, é responsável. O treinador, pela escalação, é responsável. O Hulk eu vou deixar lá pro final, tá? E os atletas também têm a sua bela parcela de responsabilidade. Não por ter perdido pro Flamengo, Gilberto, porque perder pro Flamengo É normal. não é uma coisa anormal. O Atlético Tá vendo aí, ó? Perder pro Flamengo é normal, galera. É ele que falou, não foi eu não, tá? pode perder, como pode ganhar do Flamengo. Isso é do jogo, mas a forma como perdeu é que é meio absurdo. E se a gente for pegar os números, Gilbert, você até falou do trabalho do Barba, eu não achei que o Galo jogou mal mesmo, tá? Até eu tomar o terceiro gol, pior que eu não achei que o Galo jogou mal. O Galo chegava, só que chegava com o Coelho, entendeu? Que não conseguia finalizar. O Atlético não teve qualidade nas finalizações. Porra, se jogando bem, tomou 4-0, imagina se jogasse mal. Ia ser uns 10. O Atlético teve 18 finalizações a 9 do Flamengo, foram 6 de cada um no alvo. Né? O Galo teve 3 grandes chances criadas, teve 2 bolas na trave, teve uma defesa boa do Rossi. Enfim, eu não acho que o Atlético jogou mal, mas eu acho que o Atlético foi mal escalado por um motivo. Justamente pela fragilidade defensiva que o Barba deixou. E aí, velho, vocês podem falar, vocês estão sendo engenheiro de obra pronta, profeta do acontecido. Graças a Deus, tudo que a gente fala fica gravado. Não tem como o único primeiro volante do time estar fora do time. Eu falei aqui, Tomás Pérez tinha que estar jogando. Não tem como o Lianco, que é um jogador que tem espírito, que tem determinação, que tem vontade, ficar fora. Pro Vitor Hugo, que acaba o jogo, ele toma de 4, tá todo arrombado, sai rindo, cumprimentando os caras do Flamengo. Jogou no Flamengo, de orelha a orelha. Até o Siso tava mostrando cara, a risada tá dele. Rodando aí e é um negócio cara, assim que... uma boa, Gilbert. O cara pode ter... Assim, eu tenho que ter um pouquinho de... Né? Você lembra do episódio do William também, não foi? Isso assim. Foi. O William também. Eu não falo nem da ruindade não, tá? Porque, assim, o titular do Galo contra o Flamengo não serviu para ser reserva do Bahia, que é o Vitor Hugo. A responsabilidade, nesse caso, é do Sampaoli, que pediu, e do Paulo Brax, que 2 anos de contrato, hein? Acatou. 2 anos de contrato, hein? Um absurdo. Né? E a gente falou na época também que era um erro. E assim, por mais que hoje seja um dos principais jogadores do Atlético, Gilberto, o 10 do Atlético, o cara responsável por levar o time do Atlético à frente, era o reserva do Santos, que quase caiu no ano passado, que é o VH. Ontem bateu na cueca, 4-0, meu irmão. Você já jogou, você já tomou goleada, como você já também fez e ganhou de goleada. Mas 4-0 para um Flamengo, depois do Cruzeiro, é o maior rival. E tem muita gente que acha que o Flamengo é o maior rival. Mas, depois do Cruzeiro, o maior rival. Tomar dentro de casa 4-0. 4 gols. Sendo que poderia ser 5, 6, 7.
e gol de Totó. Me lembrou muito o nosso time da 98 contra o time do Lincoln, seus lá. Parecia que era profissional versus amador. Aquele quarto gol, Foi desse então, jeito é mesmo. uma pelada. Mas nesse caso era mesmo, né? O quê? Amador contra profissional, né? O time do Lincoln era time de profissional. É verdade, por isso que eu falei. Nós éramos muito amadores. né? Exatamente. E aí o que pareceu ontem é que nós éramos o Atlético e o Flamengo era o time do Lincoln. Mas brincadeiras à parte, o que você viu do jogo? Dá pra extrair algo do jogo e muito mais do que isso, né? A entrevistinha do Baba parecia que foi 0-0, misericórdia. CJ, brincadeiras à parte, não dá, CJ, não dá. Muito preocupante o que nós vimos ontem no dia do Atlético Mineiro. Muito preocupante. Os bastidores, né, que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre os bastidores. Nossa, que tem não pré-jogo, né? que não dá, exatamente, que não dá pra isolar do que aconteceu nos 90 minutos. Mas falando do jogo, o Atlético até teve um controle do jogo em alguns momentos. Teve até volume, 8 escanteios contra 1 ou 2 do Flamengo. Mas o que mais preocupou foi que o Flamengo, para mim, não jogou numa rotação alta. O Flamengo não estava naquela rotação do Leonardo Jardim que nós acostumamos ver ano passado. E mesmo assim, ele fez 4 gols e poderia ter feito 5 ou 6, como você disse bem. E a sensação, já estou indo para o final, a sensação que me deu é que o Flamengo falava assim, vamos fazer um gol? Ele ia lá fazer um gol. Aí o Atlético ia lá, força, volume, pressão, Bola na chutava, trave. bola Para aí, parava no Rossi. Fazia tudo isso, parava no Rossi. na trave, teve uma oportunidade. Aí o Flamengo, vamos dar uma aceleradinha aqui de novo? Fazer o segundo? Vamos, fazia o segundo gol. Aí o Atlético vinha, força, pressão, confusão, passava assim, passava raspando não, porque o Atlético teve no jogo todo ali, talvez 2 ou 3 grandes chances. Que foi a cabeçada do Coelho, aquela do Minda, uma chapada, uma grande defesa do Rossi, e mais uma ou outra, assim, que eu não tô lembrando, assim, de grandes oportunidades. Então, fazia força e remava. Flamengo ia lá, Arrascaeta de cabeça, dentro da pequena área, Arrascaeta com 1 metro, apesar que ele cabeceia bem, com muito baixo, né, comparado com Eu os falei que o zagueiros, Atlético com faz time força pra jogar, já falei E aí isso. o Flamengo fez o terceiro. Então, o mais preocupante, CJ, foi que eu acho que o Flamengo não estava na sua intensidade maior que ele pode dar. E o Galo tomou 4 gols e poderia ter tomado mais. Então isso liga um alerta que o Henrique trouxe aqui no início do programa, dos 45 pontos. Eu não acho que o Galo teve controle em momento algum do jogo. Não concordo aqui com a opinião do rapaz aqui, não sei o nome dele. Até falaram aqui, mas eu não prestei atenção no nome dele. Não concordo. O Galo não controlou o jogo de maneira nenhuma. Teve ali umas oportunidades, sim, teve. Mas era aquela questão do abafa, né? Tava perdendo, tinha que tentar alguma coisa. Então, assim, não concordo. Não teve controle do jogo, coisa nenhuma, nenhum momento. Na minha opinião, nenhum momento o Galo teve controle do jogo. O César Rocha mandou um abraço pra gente e falou que o Flamengo é sempre o favorito em qualquer parte da América do Sul. Vocês concordam? Ô, gente, falar nisso. Hoje em dia, realmente, o Flamengo tem Não, um falar em elenco Flamengo. Ô, gente, estrelado, né? o Atlético tem que parar com esse negócio, cara. De ficar com esse negócio de fazer. O outro lá fez um vídeo. Não, porque nós enfrentamos nosso rival hoje. Tá parecendo que esse menino pequeno. Ô, Você é gente. meu amiguinho, tá? Você não fala que você não é meu amigo, Ô, gente, não. me perdoe, Você é meu amigo rival, meu amigo Thiago. Para com essa bobeira que tá feio já. Ficar falando que é rival dos outros. Só chega e joga bola. Meu amigo O Thiago. Flamengo tá nem pra vocês, velho. E Meu- nem pra Ah, nós, não tá nem não, Cruzeiro também. Não quer saber de ninguém, não. Então Meu- nós estamos preocupados com o Cruzeiro. Aí, porque nós pegamos nosso rival hoje. Os caras tá lá rindo da cara de vocês. Me ajuda isso. Meu amigo incomoda? Thiago, gente. Meu amigo Thiago tem umas fontes que é vozes da cabeça dele. Os caras vai lá e gravam um vídeo. Foi aquele cara do Casé TV, aquele atleticano lá, o Saldanha. Saldanha. O Saldanha fez um vídeo. Nós enfrentamos o nosso rival hoje. Ele falou com a boca tão salivante assim. Falei, nossa, velho, pelo amor É a rivalidade mais unilateral da história do futebol brasileiro. Só os atleticanos acham que o Atlético é rival do Flamengo. de Deus, para que tá feio, tá? Porque Mas o já? Anderson Silva mandou aqui, ó. Pergunta ao atleticano aí se ele ainda acha que a torcida do Flamengo não canta. Porque Não, ontem- gente, deixa eu te explicar. Vocês levam os negócios muito... E eu gosto da provocação, eu gosto da brincadeira,
A torcida do Flamengo nunca foi torcida de cantar, é torcida inventada pela Globo. Aí os caras me marcando ontem no Instagram, uma hora que o torcida do Flamengo tava lá cantando, jogo 4x0 aí. Nós estamos tomando 4 no lombo. Você quer que eu cante o quê? Eu quero ir embora pra casa. Então essa conversinha não vem. Eu quero saber a história, meus queridos. Vamos falar realmente do jogo de Atlético e Flamengo ontem, que é o seguinte, o jogo não começou quando apitou o árbitro lá, esse jogo começou um pouquinho antes. Que é um absurdo. É o seguinte, a gente tá falando de um retrato, esse jogo foi um retrato de uma má administração. Só foi o retrato. Foi a conta final de uma má administração. Ali no início a gente já percebe o despreparo, né? Essa animosidade. Pô, me coloca o uniforme de um jogador dentro do vestiário, permite que as câmeras filmem, cria aquela expectativa, permite que o jogador chegue até o estádio e aí dentro do estádio fala, não, você não vai jogar porque você está sendo negociado. E aí na hora que o jogador vai embora, que o ídolo vai embora, gera aquela coisa, ele foi embora, nem esperou o jogo acontecer, ele não quis assistir o jogo. Soltaram a nota no grupo lá do jornalista. É de um despreparo, é de uma infantilidade, é de uma mediocridade absurda. É a cara do placar do jogo. Então esse jogo a gente já começou perdendo ele. A gente perdeu ele antes da gente entrar. Deixa comigo. A análise do jogo, cara, a Babi fez, assim, ela gabaritou. Assina embaixo em tudo que ela disse. E eu queria ir um pouco além do que ela disse, porque o jogo mesmo foi esse vexame histórico aí. E não é só perder para o Flamengo de 4. É a forma patética que o jogo terminou, que, na minha opinião, o Flamengo ainda tirou o pé. Se os caras forçam ali, é papo... de Undaiá. É papo de interdição de estádio. Mas, graças a Deus, os caras seguraram o pé lá. Mas eu acho que graças a Deus. Além. Como eu já falei aqui no início, eu vou além no sentido de... que a primeira vez que eu pisei no estádio de futebol foi em 1991. Atlético Fluminense 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. E de lá pra cá, de 1991 até 2026, eu nunca vi uma falta de sinergia da diretoria do clube com os jogadores e com a torcida. E esse ciclo, essa falta de sinergia de quem comanda, para quem joga e para quem torce, é a cartilha de todos os fracassos. Então, eu nunca vivi isso, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. O presidente, o dono do clube, o Rafael Menin, tem um diretor de futebol, que agora ele caiu pra cima, ele virou vice-presidente, que eles soltaram a nota hoje, eu nunca vi isso. O cara incompetente e cai pra cima, ele ganhou uma melhoria de cargo. O Paulo Braga virou VP, vice-presidente do Atlético. Então, esse vice-presidente do Atlético não tem conversa com os jogadores, a comunicação do Atlético deixa o jogador vir no microfone, a comunicação tira foto de camisa do jogador no vestiário, que o jogador tá de saída, a torcida parou de comprar o boi, tanto da SAF quanto dos jogadores. Então, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. E o tanto de atleticano que fala assim, cara, até os doentes mesmo, que ele fala assim, cara, não tô caçando em campo mais não. Então, velho, a tragédia está anunciada. Galera, os atleticanos estão revoltados. A mídia mineira também está revoltada após essa goleada do Flamengo sobre o Atlético. Estão muito criticando a diretoria, os jogadores. Não pouparam ninguém. O presidente, o VP, tudo. Tá todo mundo ruim, manda todo mundo se embora. O técnico não presta. É isso que o Flamengo causa nos rivais. É a dor e o sofrimento que o malvadão traz para os rivais. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.